Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje o tema vai ser Política Nacional do Meio Ambiente e antes de falar da PNMA, a gente vai falar um pouco dos aspectos constitucionais vinculados ao meio ambiente no país. Antes de partir direto para o conteúdo, tem aqui no cantinho da tela o link de QR Code que você pode escanear com a câmera do celular se você quiser apoiar o trabalho do canal através de uma doação. Pode também, através do link abaixo do LivePix, fazer alguma doação ou considerar se tornar membro para ajudar no trabalho que eu estou desenvolvendo aqui com vocês. Tudo será bem-vindo, mas todo o conteúdo também será gratuito, então não sinta-se obrigado, apenas se você tiver interesse. E vamos para o conteúdo do vídeo da aula de hoje. Vamos falar sobre Política Nacional do Meio Ambiente. Antes da Política Nacional do Meio Ambiente, como eu falei, vamos falar um pouquinho de Constituição, a Constituição de 1988. A Constituição, gente, traz todos os nossos direitos, traz todos os nossos deveres, traz todas as bases de fundamentos jurídicos e administrativos para que o país funcione. Essa é a nossa Constituição. E dentro da Constituição de 88, no artigo 23, estão estabelecidas as competências dos entes federativos. E quem são os entes federativos? A União, o Estado, os municípios e o Distrito Federal. Ou seja, não é uma obrigação do governo federal, não é do Estado. A gente vê esse jogo de empurra, às vezes, entre as diferentes esferas. As competências de cada esfera da administração pública estão dispostas em leis complementares, leis e na Constituição. E ela estabelece uma série de competências comuns, dentre elas proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Por que é que eu grifei aqui os dois? As paisagens naturais, obviamente, por se tratarem de ambientes onde você geralmente tem o meio ambiente equilibrado e o meio ambiente em um bom estado de conservação. Quando você pensa numa paisagem natural notável, você vai pensar o quê? As cataratas do Iguaçu, o Rio Amazonas, aquela imensidão verde, né? O Pantanal mato-grossense. São paisagens naturais notáveis. Cabe a todos os poderes zelar pela sua manutenção. Mas por que eu também grifei aqui os sítios arqueológicos? Porque quando você vai no âmbito do licenciamento ambiental, e aqui eu já estou me antecipando, avaliar os impactos de atividades que têm potencial de degradar, potencial de comprometer a integridade dos ambientes, os patrimônios arqueológicos e históricos culturais, eles precisam ser considerados no âmbito dos estudos prévios, porque os impactos de um empreendimento não podem, ou pelo menos não devem, comprometer esse tipo de patrimônio. Por exemplo, você tem normas específicas, claro, porque a Constituição ela dá as linhas gerais que protegem sítios arqueológicos quando você tem, por exemplo, situações de mineração, situações de enchimentos de barragem, onde você tem que fazer o resgate desse patrimônio antes de fazer o enchimento de uma barragem, por exemplo. Vamos dar um exemplo prático. A barragem de Xingó, que fica situada no Rio São Francisco, ela, quando foi passar pelo processo de enchimento, dentro de contrapartidas, você teve o resgate do patrimônio arqueológico, que fica no Museu de Xingó, e parte dele está na Universidade Federal de Sergipe também, onde você tem acesso a esse acervo, né, para os cursos de história, os cursos de arqueologia e outros da área. Então, a proteção desses sítios é obrigação de todos os entes da federação. Proteger o meio ambiente, aqui agora ele está falando com a gente diretamente, né? Aqui, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, inclusive prevenindo a ocorrência dos danos. Uma coisa que a gente vai ver dentro da abordagem do direito ambiental é o princípio da precaução e da prevenção, que trabalham muito em cima de você tentar se antecipar aos danos que vão ser causados de forma a mitigar, ou se você desconhecer, a impedir que algo possa desencadear os supostos danos. Então, se você não sabe se algo vai comprometer a integridade ambiental, melhor é que aquilo não se instale do que aquilo causar um impacto que possa ser irreversível. Preservar as florestas, a fauna e a flora, e aí a gente tem várias leis que vão derivar, né, desse artigo, onde você tem, por exemplo,
a gente está falando de preservar as florestas, o próprio Código Florestal, a fauna e a flora, aí você vai ter a Lei de Crimes Ambientais e outras legislações que estabelecem critérios de proteção, por exemplo, para a flora e para a fauna ameaçada. Então, você deriva de muita coisa, praticamente tudo que está na Constituição vai depois ser regulamentado, objeto de regulamento específico em lei ou decreto, porque o que está na Constituição, vamos lembrar, é sempre as linhas gerais. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, por que eu trouxe isso aqui? Que ao mesmo tempo em que ele traz os aspectos referentes à proteção do meio ambiente, ele traz também os aspectos de proporcionar a garantia da segurança alimentar, e aí a gente vai falar sempre no agro, e fomentar a produção agropecuária. Isso está na Constituição. Então, é uma necessidade tentar achar um ponto de harmonia entre a produção agrícola e pecuária nacional e a preservação do meio ambiente. Apesar da gente saber que existe um conflito de interesses, é algo que os órgãos, e vamos colocar também aí, né, não só o Estado, mas o governo precisa tentar encontrar esse ponto de equilíbrio. Quando a gente vai para o artigo 170, outro aspecto que a gente agora, derivando já desse último ponto que a gente falou, que a gente tem que atentar é o seguinte, que na Constituição se estabelece o princípio da ordem econômica. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, certo? Valorização do trabalho humano, e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: soberania nacional, e aí você tem como princípio da soberania nacional a autonomia do país, né, dos poderes que constituem o país, de agir sem a ingerência externa, né, sem a ingerência de agentes internacionais. Da propriedade privada, a propriedade privada é defendida pela própria Constituição como princípio do ordenamento econômico do país, da função social da propriedade. E a função social da propriedade, ela vai prevalecer, inclusive, sobre a propriedade privada quando não estiver sendo alcançada. Como assim? Quando você vai para o imóvel rural, por exemplo, e você fala da função social da propriedade, a propriedade rural ela deve conciliar a produção agrícola, o bem-estar social e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando você não tem um equilíbrio entre esses termos, né? Por exemplo, a gente pode utilizar a propriedade improdutiva, uma propriedade, um latifúndio que está sem uso, sem destinação, que ela tem um proprietário, mas ela não está produzindo, logo ela não está gerando emprego, ela não está gerando renda, ela não está produzindo bens de consumo agrícola, não está produzindo alimento. Aquela propriedade pode ser objeto de desapropriação em programas de reforma agrária para que ela passe a atender à sua função social. Por quê? Porque ela não está exercendo a sua plena função para a qual ela foi, digamos assim, estabelecida dentro dos princípios constitucionais vigentes. É óbvio, estou falando aqui de forma bem superficial, porque não é esse o objeto exato do nosso estudo hoje, mas é importante a gente deixar claro que a função social da propriedade precisa ser cumprida. E aí, mas e se eu estabelecer um RPPN? Pronto, aí é um outro princípio. Você está destinando aquele território para a proteção do meio ambiente. Aí ele pode permanecer sem a destinação agrícola do solo, sem que haja consequências para isso. Mas você precisa destinar isso mediante os instrumentos necessários, seja o estabelecimento de uma servidão ambiental, seja a criação de um RPPN. Não é você deixar uma propriedade sem uso, sem que ela tenha uma destinação certa, né? Uma destinação clara, meramente pelo aspecto especulativo ou pelo aspecto fundiário, né? Eu quero constituir um patrimônio e herança. Não é assim que vai funcionar a propriedade, especialmente a propriedade rural, né? Aqui eu estou falando mais da propriedade rural, que é mais o objeto do nosso estudo dentro da área ambiental. Princípio da livre concorrência, né? Então o Estado não deve intervir a priori, né, em termos de intervir nos mecanismos de regulação do mercado, apesar de haver momentos em que ele intervém
para dirimir e para diminuir certas desigualdades, né, mitigar certas desigualdades, tentar igualar as condições de competição. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação. Como assim? Aí aqui a gente já começa a entrar nos mecanismos de regulação das atividades que podem desencadear impactos ao meio ambiente. Quando você tem atividades impactantes, cabe ao poder público estabelecer os critérios para que essas atividades sejam exercidas sem comprometer o direito do cidadão ao meio ambiente equilibrado. E quando ele vai estabelecer esses critérios, esse tratamento deve ser feito de forma diferenciada, porque uma indústria de beneficiamento de petróleo gigante, vamos botar aqui, de altíssimo impacto, não deve receber o mesmo tratamento que um pequeno agricultor que trabalha o solo dentro de um sistema agroflorestal, que também não deve ter o mesmo tratamento de uma empresa que trabalha com beneficiamento de soja. Vamos botar aqui baixo, inclusive, né? Porque o pequeno agricultor geralmente vai ter um baixo impacto, mas uma empresa, uma grande indústria de soja de beneficiamento que gera resíduo, que gera emissão atmosférica, já vai ter um impacto mais alto. Então, você tem que ter um tratamento que seja, vamos dizer, adequado a cada nível de impacto que vai ser causado e ao nível econômico do agente responsável por esse impacto. Ainda falando da ordem econômica, né, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Então, a gente não está falando aqui daquela microempresa que, na verdade, está sediada nas Ilhas Caimã e que trabalha com pets. A gente está falando da microempresa, que é o pequeno empreendedor, a pequena empresa nacional, que está gerando emprego no país, que está gerando renda para o país, que está gerando tributos para o país. E aí, novamente, quando você vai ter uma empresa como essa, sujeita ao licenciamento ambiental, por exemplo, cabe ao poder público criar mecanismos para que essa empresa, que tem muito menos acesso a recursos e a tecnologias, tenha condições de se regularizar de forma a estar de acordo com o porte e o tipo de impacto que ele vai causar. Então, você vai favorecer as empresas pequenas, por quê? Porque elas não têm condições de concorrer de igual para igual com a grande empresa que tem uma condição de assessoramento melhor e tem uma condição financeira de conseguir financiamento, linhas de crédito melhor. Então, você vai ter inúmeras iniciativas que foram criadas pelo governo federal ao longo das décadas que são voltadas ao pequeno empreendedor, né? Principalmente através de bancos de fomento, por exemplo, né? Dispositivos de licenciamento simplificado, dispensas de licenciamento, enfim. Mas você começa a ter aqui algumas sinalizações que a gente pode tranquilamente derivar para o que veio a se tornar a estrutura, digamos assim, né, de regulação e de regulamentação das atividades aqui também na área de meio ambiente. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica. Qualquer atividade econômica. Qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa, independente de autorização dos órgãos, certo? Salvo nos casos previstos em lei. Existe uma coisa que muita gente desconhece, que é o seguinte: todo cidadão tem o direito de exercer suas atividades econômicas de forma livre. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo nesse sentido, exceto por força de lei. Como assim? Não é que todo mundo tem que licenciar a sua atividade econômica e há exceção à regra estabelecida na lei. Não. Pela regra, toda atividade é de livre exercício. A lei vai trazer os casos em que o Estado vai agir como ente regulador da atividade econômica. Porque é livre a iniciativa. Eu posso chegar hoje e dizer assim: eu quero criar uma fábrica de asa delta, beleza. Eu quero criar uma fábrica de foguete porque eu quero ir para Marte, beleza. Se não houver dentro do ordenamento jurídico nacional a obrigação de que eu proceda com o licenciamento ambiental, eu recaio numa situação chamada inexigibilidade. Inclusive, muitos, não sei se é generalizado, se todos têm isso, mas muitos órgãos ambientais, alguns pelos quais eu já passei, pelo menos eu posso garantir que tem um mecanismo chamado Carta de Inexigibilidade. O que é essa carta?
o órgão ambiental, com integrantes do CISNAMA, dentro de suas competências, emite um documento certificando que aquela atividade não é passível de licenciamento. Por que que isso digamos assim, por que que isso é necessário? Porque, por vezes, as entidades de fomento, bancos e outros órgãos financiadores, outras entidades financiadoras, exigem o licenciamento ambiental de qualquer atividade, quando muitas vezes eles não sabem que existem atividades que são isentas. O cidadão, para conseguir a sua linha de crédito, tem que vir ao órgão ambiental, dar entrada no processo para que seja gerado protocolo e seja emitida a carta de inexigibilidade. Para que ele possa provar para a entidade financiadora, para o banco, para quem quer que seja, que ele está dentro da lei no exercício de sua atividade e que ele não pode entregar uma licença porque não existe licença para aquela atividade. Então, a Constituição estabelece esse direito, essa prerrogativa para o cidadão de exercer sua atividade econômica, exceto quando a lei estabelecer que ele precisa passar por alguma coisa ou que é proibido. Né? A gente tem, por exemplo, cultivar cannabis. É proibido em território nacional. Então, meu querido, não é uma questão de licença. Aí é porque o ato é criminoso, né? Criar animais silvestres é proibido. Aí você tem a exceção, que é você ter um centro de criação, tarará, e ter todo o processo de regulação. Mas, a priori, é uma atividade que é proibida, mas aí você tem o processo de regulação também para a atividade. E agora o meu artigo preferido da Constituição Federal, que é o que faz com que os órgãos do CISNAMA tenham o poder que têm, que é o seguinte: todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, certo? Vamos marcar isso aqui. O meio ambiente equilibrado é bem de uso comum do povo. E é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se, ou seja, não é opcional, impondo-se ao poder público e à coletividade, em menor grau, mas é dever da coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. E aqui a gente passa para um aspecto importantíssimo do direito ambiental, que é o seguinte: o direito ambiental, ela não vai tratar de uma área de direito privado, ela vai tratar de uma área do direito público. O direito ambiental tem como maior foco o interesse público, o bem da coletividade. Porque o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele não é uma propriedade privada. Você pode até ter uma propriedade privada, mas o meio ambiente ele é muito mais do que aquilo que existe na sua propriedade. Então, a partir do momento em que eu coloco que ele é bem de uso comum do povo, eu passo a tratar que o meio ambiente ele é um interesse público, um interesse da coletividade. E eu imponho ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. Só que por que eu digo ao poder público em maior grau? Quando você passar no seu concurso e você se tornar um agente público, né, muita gente pensa logo nos direitos, mas muita gente esquece dos deveres. Qualquer omissão do poder público frente a uma infração, frente a um dano ao meio ambiente, né, que esteja caracterizado como uma infração ambiental, como uma conduta lesiva ao meio ambiente, passível de apuração e autuação, o agente público que se omite diante de um fato desse tipo, ele incorre em prevaricação. A prevaricação prevê uma série de enquadramentos. Dentre eles, você tem deixar de realizar um ato de ofício. Ou seja, você recebe uma ordem de fiscalizar um determinado local. Mas você chega lá, você viu aquela infração sendo cometida, você ficou sem querer criar, sem querer gerar o relatório, porque, poxa, aquela papelada toda, ou por qualquer outro motivo, seja ele de ordem pessoal ou não, você vai estar prevaricando. O poder público, e aí os agentes públicos estão dentro disso, estão inseridos, eles não podem se omitir ou retardar alguma ação diante do seu dever constitucional, dever estabelecido na Constituição de defesa do meio ambiente, certo? Então, se você como fiscal chegou num local, você tem a ordem de fiscalizar, você chegou num local
E você primeiro que você vai estar falseando um documento se você omitir a existência da infração, né. E segundo que você vai estar se omitindo em seu dever constitucional de dar providências a cessar o dano e a dar início à ação de apuração, né, da infração administrativa, o que incorre em crime, certo? É crime. Então fiquem atentos a isso. E quando a gente fala que o dever defender e preservá-los, não é só para o hoje, é para as presentes e futuras gerações. Então a gente tem aí a questão da sustentabilidade e a gente tem também um lance de que o direito ambiental é um direito de terceira geração, que ele não visa só a proteção do hoje, né, das pessoas hoje, mas das gerações futuras também. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Cada um desses itens aqui, gente, vai ter regulamentos na lei, certo? Você tem a lei, por exemplo, o SNUC, ele serve para regulamentar uma série desses itens aqui. Esse aqui, por exemplo, está no SNUC. Esse aqui, por exemplo, você tem a criação do Conselho Nacional de Biossegurança, se eu não me engano, e você tem a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético, algo assim, não vou lembrar de qual, um por um, mas a gente pode até fazer essas correlações depois, se vocês quiserem. Mas a gente não vai entrar nesses regulamentos, por isso que eu não trouxe um por um. Mas quando você vai na legislação federal, todos esses itens aqui já estão regulamentados. Então, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. A gente fala do que daqui, gente? Estamos falando do que aqui? De unidades de conservação. É exatamente essa a definição da lei. Sendo a alteração e a supressão permitida somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Detalhe, o que é que isso aqui vai fundamentar? Todo o processo de licenciamento ambiental. Todo o processo de licenciamento vai vir dessa obrigação de você ter estudos prévios, porque você não pode ter uma atividade sem que antes você tenha a previsão dos danos causados, para que você possa estabelecer os critérios de mitigação e compensação dos danos. Porque, novamente, o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Se você não puder diminuir o impacto, e essa obra for essencial ao bem-estar comum, você vai ter que pelo menos compensar os danos causados. E essa compensação vai vir de várias formas, através de execução direta, através de pagamentos para o Fundo de Meio Ambiente, para se implementar ações voltadas à melhoria do meio ambiente, enfim. Vai ter uma série de coisas que a gente pode utilizar aqui como forma de realizar a compensação ambiental. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida e a qualidade de vida do meio ambiente. Então, novamente, você vai ter o Estado aqui como agente regulador da atividade econômica. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Aí a gente vai ter a Política Nacional de Educação Ambiental, que vai estabelecer a transversalidade da educação ambiental. Ou pelo menos deveria ser, obrigação da escola tratar, e aí não só na escola, nos demais espaços também. Mas a gente fala da escola por ser o ente mais, digamos assim, onde se tem uma maior expectativa da tratativa do tema, né? Todo professor deveria tratar de forma transversal, dentro de suas disciplinas, uma correlação entre a sua disciplina e o meio ambiente. Mas isso é um grande desafio. Por quê? Porque é muito difícil conciliar um currículo acadêmico já bastante robusto, porque quando você chega no ensino médio, eu lembro do meu, pelo menos, você mal tem tempo de respirar e ainda conseguir contextualizar a educação ambiental dentro de todos aqueles temas. Então, essa transversalidade ainda constitui um desafio, apesar de muitos educadores terem conseguido avançar nesse sentido. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que colocam em risco sua função ecológica, provocam extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então aqui você vai ter proibição de caça, aqui você vai ter proteção de animais e da flora ameaçados de extinção, aqui você vai ter a questão da regulação das atividades econômicas que se utilizam dos recursos florestais. Você tem na lei várias coisas que são utilizadas, vários instrumentos que são utilizados para se alcançar esses objetivos.
Então, não é, vamos dizer assim, às vezes você não tem uma regulamentação direta, mas vai derivar dessas obrigações uma série de legislações que estabeleceram regulamentos para uso, para uso e, vamos dizer assim, e exploração dos recursos ambientais que estão disponíveis aí no nosso espaço territorial. Manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis, aqui foi uma ideia de fomentar, né, a transição energética e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono na forma da lei complementar, a fim de assegurar tributação inferior a incidentes sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir um diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o artigo 195, inciso 1b, 4, aí aqui eu não vou entrar porque são questões tributárias, tá? Então você pode ver que na Constituição e através de suas emendas constitucionais, você já começa a estabelecer aí, né, vamos dizer assim, a silhueta aí de onde a gente vai andar em termos de legislação ambiental para o nosso país. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Quem vão ser esses órgãos públicos competentes? Isso aqui vai vir dentro da PNMA. A PNMA, a Política Nacional de Meio Ambiente, vai criar o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Os órgãos que compõem esse sistema vão ser os órgãos competentes para tratar de toda a temática ambiental, fiscalização, licenciamento, gestão de áreas protegidas. Eles vão ser os responsáveis por administrar toda a pauta ambiental do país. Então, são eles que vão estabelecer as exigências para essa recuperação ambiental. Então, você explorou recurso mineral, aí você vai ter 2 passos, entrando aqui até na prática da coisa, né? Você vai ter que ter um plano de fechamento de mina e você vai ter que ter um PRAD para recuperar a área que você utilizou, né, na sua exploração mineral, depois que você encerrar a sua atividade. Porque a atividade minerária, ela é altamente impactante e ela não causa só uma degradação a título de remoção da vegetação. Você chega lá, planta umas mudas e está tudo bem. Não. Você tem um comprometimento do solo, porque você muitas vezes retira aquelas camadas superficiais de solo, que é aquela camada orgânica, você entra na parte estéril do solo, inclusive. Você às vezes tem cavas gigantescas e se você não tem essa obrigação, você sairia, digamos assim, perfurando e destruindo a paisagem ali, todos aqueles hábitats. E depois que acabar a atividade econômica, você simplesmente vai abandonar e deixar aquela área ali sem uso, sem possibilidade de uso, sem possibilidade de recuperação? Não. Vai ser obrigação daquele que explorou esse recurso fazer essa recuperação. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Aqui é uma coisa maravilhosa do ponto de vista da gente que trabalha na administração pública. Por quê? A obrigação de fazer com que o infrator pague pelo que ele fez não é apenas do órgão ambiental, tá? Vamos deixar uma coisa clara. Quando você comete uma infração ambiental, o infrator vai responder nas 3 esferas. Administrativa, que aí ele vai responder perante o executivo através de uma ação administrativa, né? Um processo administrativo onde você vai ter a apuração dos danos e estabelecimento da punição cabível, geralmente em termos de multas ou suspensão da atividade, ou pode ser concomitante também, né? Você pode ter a multa com a suspensão da atividade. Ele vai ter que responder penalmente nos casos em que se enquadrar como crime perante a legislação. E aí você tem a Lei de Crimes Ambientais, que estabelece penas de reclusão, penas de multa também, que não são excludentes. E você vai ter a obrigação civil de reparar o dano. Porque se o meio ambiente é um bem de uso comum do povo, quando você causa um dano, você tem que reparar para a sociedade. Você tem que indenizar a coletividade pela conduta que você praticou, que deu origem ao dano e que prejudicou o seu direito de usufruto de um meio ambiente equilibrado. Então, não é só o órgão ambiental, mas também cabe ao Ministério Público proceder com as ações cabíveis dentro da esfera judiciária para que se alcance a plenitude da reparação e da punição. A floresta amazônica brasileira e Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Você vai ter instrumentos diversos nesses casos que vão estabelecer
regulamento de uso, restrições e proteção para esses ambientes. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. O que é uma terra devoluta, gente? Uma terra devoluta vai ser uma terra que ela não tem, digamos assim, ela nunca teve um uso, certo? Ela nunca teve uma destinação adequada. Ela não é uma terra regularizada, ou seja, ela não tem uma escritura, ela não tem um domínio possessório aí por parte de particular ou do poder público. E ela se torna, então, uma terra devoluta, que é o quê? Ela passa a ser do poder público. Como ela não tem uma destinação adequada, quando ela sendo devoluta, quando ela for necessária a proteção dos ecossistemas, ela se torna indisponível, ou seja, você não pode vender, você não pode ceder. Essas terras, elas vão ser destinadas geralmente o quê? À criação de unidades de conservação, ou pelo menos esse seria o ideal, né? As usinas que operem com... Aí aqui vai bem longe do nosso dia a dia, mas é bom a gente ter isso aqui em mente. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Quando a gente falar de energia nuclear, gente, a gente nunca vai falar em estados, a gente sempre vai falar em governo federal, tá? Via de regra, o governo federal, eu desconheço qualquer hipótese contrária, o governo federal é quem faz toda a parte de regulação, licenciamento, enfim, porque a gente está falando de algo de um porte de complexidade e um potencial de impacto a nível nacional, né? Fora que a energia é por si só estratégica. Então, para fins do disposto na parte final do inciso 7, do parágrafo 1º desse artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, e isso aqui veio para acomodar os rodeios, as vaquejadas, como patrimônio cultural e etc, né? Existe um... Como é que eu posso dizer? Existe um arcabouço, melhor, existe um conjunto de atividades que são entendidas como práticas culturais e que, portanto, são aceitas, ainda que você tenha um certo grau de estresse ao qual o animal está submetido, mas acabaram sendo protegidas mediante esse ato aqui, né? Conforme o parágrafo 1º do artigo 215 dessa Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então aí criou-se um regulamento para que certos tipos de atividade pudessem ser mantidas no território nacional. Agora o artigo 231, para a gente encerrar essa parte constitucional aqui, né? Como eu falei, já que eu já estava falando da parte constitucional, eu vou dar uma complementada com essa parte aqui que diz respeito um pouco mais ao do IBAMA, ao concurso do IBAMA, mas para a gente não perder a viagem, né? Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, lembrando que terras indígenas elas são bem da União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, todo patrimônio, tudo aquilo que, digamos assim, constitui a identidade desses povos originários passa a ser objeto de proteção dentro da nossa Constituição. Isso vem sendo cumprido ao de se questionar, mas a Constituição garante a esses povos originários o direito de proteção de todo esse patrimônio, todo esse conjunto cultural, históricos, as práticas. Por exemplo, quando a gente falou de fogo lá no Código Florestal, comunidades indígenas, né, povos originários, têm o direito de utilizar o fogo, porque é um patrimônio histórico, é um patrimônio cultural seu, uma tradição. E aí, a própria Constituição estabelece o direito deles de exercerem aquelas práticas culturais que são típicas, né, que já existiam muito antes de nós, não, né, deles, dos portugueses, criarem a gente, né? Nós somos a miscigenação, nós somos o resultado de todo o conjunto, né? Então, muito antes dos brasileiros surgirem, através dessa miscigenação dos portugueses, dos negros, dos índios e da ocupação territorial como foi feita, esse patrimônio cultural já existia e a Constituição assegura a sua manutenção e proteção. O Brasil, inclusive, é signatário, e aí a gente volta para o ICMBio, né, da OIT, que é um tratado internacional que garante a proteção das comunidades e sociedades tribais e povos originários. Então, o Brasil tem, dentro de todo o seu arcabouço legal, constitucional e de vários tratados que ele vem aderindo, a obrigação
de de agir com o objetivo de proteger e garantir a existência e a permanência desses povos nos seus territórios, né, ainda tem isso. Então, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, aí, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E aí você tem, né, uma questão que é o seguinte: muita gente questiona o tamanho, às vezes, de uma reserva indígena, né? Existem pessoas que fazem esse tipo de questionamento, existem argumentos com relação a isso. Eu não vou entrar em uma discussão política, porque o nosso objetivo aqui é focar dentro do conteúdo. Ah, por que é que a terra indígena é daquele tamanho? Você tem que considerar que as comunidades indígenas, elas não vivem dentro do espaço onde elas residem. E elas não dependem apenas dos recursos naturais que estão ali, até porque a área que ela reside geralmente já é uma área que sofreu um grau de antropização, ainda que pequeno. Ela depende de todo um funcionamento do seu território para que ela tenha assegurado a sua sobrevivência. Você precisa proteger todo o território para que ele garanta a essas comunidades os seus direitos de existir, e para isso você precisa proteger os recursos naturais dos quais eles dependem. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. E aí a gente tem aqueles problemas na Amazônia, das invasões de terras indígenas pelos garimpos ilegais e do aliciamento também dos próprios índios para que sejam, digamos assim, né, em muitos casos, ou aliciamento ou ameaça, na maioria dos casos ameaça, para que essas invasões ocorram, né? Enfim, é uma situação muito delicada, porque isso compromete a existência e a preservação da cultura, da história e da própria sobrevivência desse povo, né? Então, assim, você tem casos históricos no Brasil, às vezes assim, na época dos bandeirantes, não, você tem casos históricos recentes aí, de poucas décadas atrás, de massacres que foram realizados contra comunidades indígenas devido ao interesse do avanço de lavras garimpeiras lá, dentro das terras indígenas na Amazônia. Eu fui pegar aqui uma notícia mais recente para vocês, aqui não é de um massacre, mas de um ataque. Ainda em 2021, índios sendo atacados com bombas de gás por garimpeiros, entendeu? Em Roraima. Então, assim, você tem um histórico de muita violência contra esses povos, né? E as atividades irregulares dentro de terras indígenas são um grande motor de acirramento dessas disputas, porque as pessoas, né, querem invadir essas terras para a obtenção dos recursos naturais que estão ali. Então, cabe, né, uma vez que o usufruto é exclusivo, né, dos indígenas, cabe ao poder público também garantir a proteção desses povos, né? O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com a autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes asseguradas participação nos resultados da lavra na forma da lei. Certo? Então, quando você tem, em última instância, a necessidade de explorar algo dentro das terras indígenas, não vai seguir um procedimento de licenciamento padrão, que a empresa vai no órgão ambiental competente, abre o licenciamento e vai seguir aquilo ali. Não. Para começar, você tem que ter a participação do Congresso Nacional, e as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas são imprescritíveis. Ou seja, uma vez criadas as terras indígenas, na verdade não só criadas as terras indígenas, né? Uma vez que você estabeleça que aquelas terras são de fato um território indígena, os indígenas não devem perder esse direito em função de decurso de tempo. Isso aí, inclusive, veio ao debate diante do marco regulatório, da questão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas, mas pela Constituição, os direitos às terras deveriam ser, né, a Constituição estabelece como imprescritíveis, e eles são inalienáveis e indisponíveis, ou seja, você não pode vender, você não pode ceder, você não pode repassar, nem abrir mão desse direito. É um direito assegurado àquela comunidade. E essas terras, elas não podem ser dispostas como uma propriedade privada ou uma propriedade pública convencional. É vedada a remoção, ou seja, é proibida a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referêndum do Congresso Nacional.
em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população ou no interesse da soberania do país após deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Ou seja, a única hipótese em que você vai remover uma comunidade indígena, uma comunidade de povos originários do seu local é em ameaça inerente à sua sobrevivência. Ah, mas aí os garimpeiros então estão ameaçando. Não, aí é obrigação do poder público impedir os garimpeiros, não é tirar os índios do lugar. É garantir aos índios a segurança de permanecer na sua terra, onde ele se identifica, né, o que faz parte da identidade indígena, né, os territórios que eles ocupam. E aí eu vou fazer uma analogia, e olha que é uma analogia bem grosseira, porque a gente não tem dentro da nossa cultura esse nível de identificação cultural. Mas, por exemplo, seria como se você hoje fosse obrigado a deixar o Brasil. Você pode até dizer, eu queria sair do Brasil. Tudo bem, isso é uma coisa, mas você ser obrigado a deixar o país onde você nasceu, cuja língua você conhece, cujo território e os hábitos culturais você se identifica, é um ato de agressão. E aí, da mesma forma, é para os indígenas, né? São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado o relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a nulidade e extinção do direito à indenização ou ações contra a União, salvo na forma da lei quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. É mais ou menos o que vai acontecer também com a unidade de conservação. Quando você tem um conflito, né, que a pessoa tem ali um título de propriedade e tinha uma sede de uma fazenda, digamos, e ali depois vira um território indígena e existe um certo conflito ali, a obrigação da União é indenizar a pessoa que vai ter que sair, porque o indígena não vai sair. Está claro aqui que o indígena não vai sair. A pessoa que vai sair vai ser indenizada quanto às benfeitorias quando do ato de boa-fé. Só que aí você tem no Brasil um ato muito comum que é a grilagem de terra em terras indígenas. Na Amazônia, o desmatamento ocorre em grande parte para implantação de pasto e grilagem de terra. E isso aí não vai constituir ato de boa-fé. Então, todos os atos vão ser considerados nulos. E a pessoa que procedeu, inclusive, vai ser processada, né? Não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e 4º. Esses dois parágrafos aqui, eles tratam de garimpo e de cooperativas de garimpo, então não vai se aplicar, você não vai ter favorecimento para esse tipo de atividade em terras indígenas. Gente, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês sobre a parte constitucional, tá? É um ampassão mesmo, é uma coisa superficial, porque não é um objeto que vai ser muito aprofundado. Eu foquei nos artigos que dizem respeito ao meio ambiente, que vão ser cobrados no IBAMA também, porque aí a gente casa as duas coisas. E aí, vocês, quando a gente avançar agora nos estudos da parte do ICMBio, vocês vão ver que muito do que a gente está estudando tem um embasamento constitucional por trás, que é o que garante a legalidade dos atos, que garante a legalidade, inclusive, das normas que a gente vai estudar, porque não pode uma lei ir contra a Constituição, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Não sei se vocês ficaram até o final, mas ficaram até o final, meu muito obrigado. É sempre um prazer ter vocês aqui. E próximo bloco vai ser sobre PNMA. Espero vê-los em breve e até a próxima aula. Foge não, viu? Que agora a gente vai voltar aqui para a norma mais importante do concurso, porque é o que criou os órgãos que a gente quer entrar, tá certo? PNMA criou o Cisnama. A gente só vai ter emprego por causa deles, viu? Corre não. Até a próxima.